Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os ouvintes que estão nos escutando neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para dar início a mais uma palavra aqui, uma lição da Escola Bíblica Dominical, lição 5. Esta lição é para o dia 31 de julho de 2022. E vem trazendo por título a sutileza do materialismo e do ateísmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. É sempre bom ter vocês aqui, meus amigos, irmãos, e a todos que estão nos ouvindo aí através deste canal do YouTube. Quero deixar aqui meu forte abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. É interessante esta aula porque nós temos que tomar muito cuidado quanto ao materialismo, né? Porque quando o homem põe no seu coração o desejo de só granjear, e ele passa depois a duvidar até da existência de Deus, e ele acha que conseguiu tudo com a sua capacidade, né? Com a sua habilidade, com a sua profissão, e esquece de atribuir isto a Deus, pois a Bíblia diz que o homem não recebe coisa alguma se não vir do céu, se não vir do Senhor. Então, tudo que nós temos, devemos dar graça a Deus, porque é Ele que nos capacita, é Ele quem dá a saúde, é Ele quem está cuidando de cada detalhe, né? E vamos lá, a sutileza do materialismo e do ateísmo, tá? Devemos tomar muito cuidado porque essas coisas ela vem sutil, né? Por isso que fala sutileza. Ela vem com a aparência como se fosse algo assim, sabe? Vem enganando, trazendo coisas e acaba levando muitas pessoas a entrarem, a enveredar por esse caminho e aí se dá mal. Textuário, nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20. É onde também está a leitura bíblica em classe, nós vamos estar vendo, né? O textuário diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Né? Romanos capítulo 1, versículo 20. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática nos diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados, né, por Satanás, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, os objetivos desta lição, temos aqui 4 tópicos com seus referidos subtópicos e nós vamos estar aqui fazendo aqui um breve resumo de todos, né? Não vamos falar toda a lição porque o tempo é muito curto e não vai dar para nós estarmos discorrendo ou lendo toda a lição. Mas, primeiro objetivo é conceituar o materialismo e o ateísmo. Segundo tópico, é rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. Terceiro tópico, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. E quarto tópico e último, afirmar o posicionamento da igreja. A igreja tem que ter um posicionamento, sim, diante dessas coisas que estão acontecendo, para que não se envolva com essas coisas, né? Pois bem, nós não devemos só correr atrás de materialismo, ou melhor, correr atrás de materialismo, porque isto vai resultar num problema sério para nossas vidas. O próprio Senhor Jesus falou
buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o homem coloca o coração nas coisas materiais em primeiro lugar, ele esquece que há um Deus por trás de tudo, que capacita, que, como eu já falei, que ajuda, que abençoa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Igualmente aquele homem que ele colheu tanto no ano, né? Foi uma fartura imensa, e ele falou: o que é que eu vou fazer? Aí ele falou: já sei. Eu vou derrubar o meu celeiro, fazer um celeiro bem enorme, grande mesmo, e vou recolher e vou colocar tudo ali. Aí depois que ele fez isso, ele falou: come e bebe, ó minha alma, pois tem muito assim, em depósito para muito tempo. Aí uma voz diz: louco, louco, se hoje te pedir a tua alma, o que tens preparado para Deus? Então, a gente vê que o material, amados, quando a pessoa corre só atrás de materialismo, né, não tem tempo para buscar a presença de Deus, ele acaba esfriando e acaba se apostatando da fé muitas das vezes e não crendo na existência do Todo-Poderoso. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 23, né? Vai nos dizer assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Versículo 20: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornando-se loucos. Veja só, versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, né? Quantas idolatria que a gente vê por aí, né? Pessoas adorando animais, pessoas fazendo imagens e adorando como se fosse um Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a introdução aqui vem nos dizendo, nesta lição nós vamos estudar o materialismo e o ateísmo, né? Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda, né? Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neoateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristão, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, né? Isso inclui os materialismo e os ateísmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, a cada dia que passa, surgem pessoas afrontando as verdades do reino de Deus, né? Como é o caso dos materialistas e ateístas. Então nós devemos estar firmados na palavra de Deus a fim de jamais apostatarmos da fé. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira parte aqui, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Compreendendo o materialismo e o ateísmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer aqui um resumo. Nós sabemos que pessoas materialistas existem há mais de 5.000 anos
e muitas foram destruídas pelo dilúvio, né? Lá em Gênesis, você vai ver, capítulo 6, versículo 5 ao 7, né? Contudo, o termo materialismo foi inventado em 1702 por Gottfried, né? Gottfried Leibniz, e reivindicado pela primeira vez em 1748 por Lamartine. Um dos materialistas mais famosos foi Karl Marx, em 1818 a 1883. Segundo, para os materialistas, tudo que existe é resultado das interações materiais e, portanto, não existe mundo espiritual. Isso é o que eles pensam, né? Os materialistas, eles acham que tudo é resultado das interações materiais, né? Eles não acreditam no mundo espiritual. Segundo tópico, o ateísmo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, amados, o termo ateísmo, o ateísta é uma grande rebelião contra Deus, o ateísmo, né? Então, primeiro, o termo ateísmo é proveniente do grego clássico, aproximadamente 3550 a.C., e significa sem Deus. É isso que significa ateu, né? Sem Deus. Segundo, a palavra ateísmo se popularizou na Europa no final do século XVIII, né? Denotando aí a crença no monoteísmo abraâmico. Existem vários tipos de ateísmo. Em geral, todos os tipos não procuram conhecer a palavra de Deus e nem tampouco desejam servi-lo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Devemos tomar muito cuidado porque essas coisas, quando nós desacreditamos de Deus, olha, é um perigo imenso. Vamos aqui à sinopse ou visão geral da primeira parte. O materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Vamos aqui para o segundo tópico, né? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo tópico. Vem nos dizer assim: raízes do materialismo e ateísmo. Primeiro subtópico aqui do segundo tópico, a consequência do pecado. Vamos aqui só um resumo, né? Não vamos ler aqui todo o tópico, mas vamos aqui ao resumo, né? Depois da queda de Adão e Eva, e principalmente depois do afastamento de Caim e sua família, o mundo se encheu de pessoas incrédulas. Por essa causa, nós temos vários textos que revelam os ateísmos, né, os ateus, tais como lá em Salmo, capítulo 14, versículo 1, onde o Nécio diz em seu coração, né, que não há Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 14, versículo 1, vem nos dizer assim: diz o Nécio no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 10 do Salmo, versículo 4, né? Vai nos dizer assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, não há lugar para Deus em todas as suas cogitações. Engrandecido é o nome do Senhor. Terceiro, lá no Salmo 53, versículo 1, vem falando também as mesmas palavras que está no Salmo 14, versículo 1, né? Que eles falam: diz o Nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abomináveis iniquidades, não há ninguém que faça o bem. Queridos, visto que o pecado faz separação entre Deus e o homem, né? Entre Deus e os homens, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Em Isaías, louvado seja o nome do Senhor, 59, versículo 2, que vai nos dizer dessa forma:
Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Romanos também, capítulo 1, versículo 25, você vai ver outra palavra concernente a isto que nós estamos falando. Segundo subtópico, cegueira espiritual, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cegueira espiritual. Queridos, todos são insensáveis diante de Deus, como diz Romanos, capítulo 1, versículo 20, que está aqui na nossa lição que nós fizemos, né? Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Certo? Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, aqui nós estamos vendo que a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, conforme está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19, e que aqueles que não aceitam o senhorio de Jesus Cristo não receberão o conhecimento de Deus pelo Espírito Santo. Você vai ver isso lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25, e 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Segundo, as pessoas que não aceitarem a autoridade da palavra de Deus terão o entendimento cegado pelo inimigo, conforme está lá em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, onde diz que o Deus desse século ele cega, né, o entendimento das pessoas incrédulas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, suas consciências cauterizadas, nós vamos ver também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, e serão vítimas de espíritos enganadores. Se a pessoa não tem preocupação em conhecer a Deus, então essas pessoas são presas fáceis para ser vítimas de espíritos enganadores. Por isso, quando nós buscamos a presença de Deus, nós temos sempre, né, discernimento das coisas de Deus. Ouça isso em nome de Jesus. Vamos aqui à sinopse ou visão geral da segunda parte. O materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus deste século, conforme nós vimos agora em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos pular aqui agora para o terceiro tópico, que vem falando sobre pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui é a negação da existência de Deus, né? Primeiro subtópico vai dizer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui só um resumo também. Vejamos algumas entidades de ateus pelo mundo, né? A primeira, né? Aliança Ateia Internacional foi criada em 1991. E segundo, a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos foi criada em 2008. Terceiro, a Associação Ateísta Portuguesa. Quarto, né? Liga Humanista Secular do Brasil. Esta foi criada em 2010. Embora os ateus sigam a maioria né? Embora os ateus sejam a minoria, na maioria dos países são relativamente comuns, né? Como na Europa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em menor número nos Estados Unidos, né? E no Sul, na Coreia do Sul ali, né? Com o aumento da globalização, do consumismo e a satisfação do prazer, cresce o número de pessoas que só pensam nessa vida, né? Conforme nós podemos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Então, o consumismo faz com que as pessoas corram mais e mais atrás do materialismo e esquecem de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler esse versículo aqui rapidinho em 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2, versículo 14, vai nos dizer assim, veja só. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, né? Então, elas se discernem espiritualmente e não materialmente. Vou sair isso no nome de Jesus. Então, a pessoa que corre atrás de material não tem discernimento das coisas espirituais. Vamos ver aqui informação sobre o ateísmo, né? Os ateus são poucos, mas estão em toda parte. Primeiro, vamos ver as porcentagens aqui dos países que têm os ateus ou pessoas que sem religião, né? Primeiro aqui no Uruguai, com 17,2%, né, são ateus ou agnósticos. Veja só, no Uruguai, um número bem elevado, né? Eles são ateu ou agnóstico. 23,2% acreditam em Deus, mas sem religião. Certo? Lá no Uruguai, então, 23,2% acreditam em Deus, porém não tem religião. Segundo, na Argentina, 11,3% são indiferentes à religião, incluindo agnósticos e ateus. Terceiro, Chile, né? Ateus ou agnósticos são 8,3%. Já aqui no Brasil, nós temos 8% que são ateus, agnósticos e sem religião. Então, são 8% dividindo por essas três, né? Que são ateus, agnósticos ou pessoas sem religião. Que é pessoas que acreditam em Deus, porém não têm religião. Certo? E Colônia vem aqui com 1,9%, né? Não são religiosos. Peru, 1,4% sem religião, né? Não religiosos. Paraguai, 1,1% não religiosos, né? No Brasil, o estado com maior número de pessoas sem religião é o Rio de Janeiro. Já a cidade com menor número de religiosos é Chuí, né? Rio Grande do Sul. Ouça isso no nome de Jesus. Então é um absurdo, né? A gente vê pessoas que andam como se não existisse Deus. É um nécio, né? Como diz Salmo 14, versículo 1 e Salmo 53, versículo 1 também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo tópico. Subtópico, na negação de que o homem é um ser singular. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia chama de tolo quem não acredita em Deus. Quando a Bíblia afirma que o ser humano é a imagem de Deus, conforme está lá escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ela ensina que Deus é o Criador da humanidade e que o ser humano é diferente de todo o resto da criação. Visto que os incrédulos não aceitam a verdade da Bíblia, estes acreditam que o ser humano não é singular, não foi criado por Deus e que se iguala aos elementos químicos da natureza. Isso que é uma tolice, conforme diz Salmo 53, versículo 1. Como é que pode o homem dizer que o homem se iguala aos elementos químicos da natureza? Meu Deus do céu, isso é muito sério. Descrendo, eu prefiro acreditar hoje do que chegar naquele grande dia, no dia do juízo final, e onde a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar perante ele. Aí ali eu chegar e dizer, realmente o Senhor existe, né? Entendeu? Então é melhor nós acreditar hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui a sinopse da visão geral da terceira parte. A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos do materialismo e do ateísmo. Louvado seja
o nome do Senhor. Vamos aqui para a quarta parte rapidinho, que o tempo já está passando e a hora não nos espera, né? Mas nos diz, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Né? Primeiro subtópico aqui, afirmando as verdades da Bíblia. Nós vamos aqui só um resumo também, não vamos ler, vamos aqui passar rápido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos ao Deus Criador e em sua palavra. Vejamos os textos que expressam o seu agir. Gênesis 1, versículo 1, né? Onde vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 2, né? Versículo 1 e 2. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados, havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Esse descansar aqui, amados, terminou Deus de fazer toda a sua obra, porque Deus, na verdade, Deus não se cansa, né? Assim como nós nos cansamos fisicamente, Deus não se cansa. Então aqui descansou aí quando ele terminou, ele acabou a sua obra. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de João, capítulo 1, né? Livro de João, capítulo 1, versículo 1 ao 3, vai nos dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui já falando de Jesus, mostrando que Jesus é Deus, que a palavra, o verbo é a palavra, é Deus, estava com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as coisas foram feitas por ele. Então, a gente vê que tudo foram criados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Lá em Hebreus, no capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11, versículo 3, vai nos dizer dessa forma, veja só: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o invisível não foi feito do que se vê. Então é fé, nós temos que ter fé. Se nós não tivermos essa fé, nós não vamos acreditar que Deus existe, né? Então é pela fé. Nós não vimos ser criado, mas nós temos a certeza de que Deus, ele criou. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé, e se ele se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Foi o Senhor que falou, então nós temos que acreditar. Ai de mim se eu desacreditar da palavra do Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, vem nos dizendo dessa maneira, vejam só: digno és, Senhor, nosso Deus, nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você for lá para Colossenses também, capítulo 1, versículo 16, você vai ver que Deus, ele vem também, tem ali também o Senhor ali também criando, né? Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1, versículo 16 de Colossenses, vai nos dizer assim, vejam só: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 17, versículo 26 ao 28, vai nos dizer dessa maneira: de um só fez todas as nações, dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que o buscassem e talvez, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, somos também sua
geração. Então nos movemos para Ele, nós somos dele, fomos criados por Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós cremos pela fé, como diz lá em Hebreus, né? 11, que nós lemos agora, versículo 3. E agora, temos que acreditar que o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Temos aqui para descontrair um pouco. Alguém chega para um ateu e pergunta: você é ateu? E o ateu responde: sou, graças a Deus. Ele fala que é ateu, mas no momento ele fala: sou ateu, graças a Deus. Vamos aqui para o segundo subtópico aqui, né, do quarto tópico 4, né? Fazendo o uso correto da razão. Louvado seja o nome do Senhor. O evolucionismo já é passado. Olha, a própria razão e a ciência, eles concordam com a fé acerca da existência de Deus. Vejamos aqui as 4 evidências que refutam a evolução. Primeiro, o registro fóssil. Não há fósseis de ancestrais, né, em desenvolvimento no reino animal. Todos foram criados como são. Segundo, o DNA prova que não viemos do macaco. O código do DNA, né, 10, 5, 6, 5, né, Yud-Rei, Vai-Rei, significa Javé. E terceiro, a sequência de Fibonacci e o código de Fi, 1618, revela que praticamente tudo que existe aqui tem um código de existência. Isso revela uma mente inteligente por trás da criação. Então Deus fez tudo com inteligência, criou tudo com a máxima inteligência que ele tem, pois o homem não conseguiria nunca fazer isto que Deus fez com tantos detalhes. E quarto, o período da talação. Cada criança precisa ser ensinada a fim de poder pronunciar as palavras. Amém? Então aqui nós temos essas 4 razões aqui, louvado seja o nome do Senhor, para nós crermos na existência de um Deus inteligente por trás de tudo isto, por trás da criação que criou o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui a sinopse, né, geral aqui da 4ª parte. A igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas e fazendo o uso correto das razões. Conclusão: devemos aprender o que diz a Bíblia acerca da existência de Deus, do Deus verdadeiro, e aprender a dar razão à nossa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui a uma breve reflexão, né? O caçador e o jovem. Certa vez um caçador e um jovem estavam na mata e conversavam sobre Deus. O jovem dizia: Deus existe, mas o caçador duvidava. Eles armaram uma barraca e foram dormir. Ao amanhecer, o caçador disse: uma onça passou por aqui. O jovem perguntou: como sabes? O caçador disse: vejo suas pegadas. Nesse momento, o jovem, aproveitou para apresentar a Deus, para falar de Deus. Aí o jovem falou: interessante, né? Você acredita na existência de uma onça por suas simples pegadas e não acredita na existência de Deus, na existência de Deus diante desse universo tão perfeito? O jovem ainda prosseguiu, dizendo: se uma simples pegada lhe fez crer, eu tenho prova suficiente para acreditar em um Deus tão poderoso e criativo. Interessante, né? Se ele creu que aquelas pisadas seriam de uma onça, ele crê que uma onça existia porque ele viu as pegadas. Imagina você vendo todo o universo que nós estamos vendo, tudo que Deus criou, olha só, e não acreditar num Deus invisível que pode criar todas as coisas.
Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, como diz no nosso textuário que nós lemos, começamos lá lendo, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Eu quero ficar por aqui, desejando a todos vocês uma ótima semana, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e um forte abraço para todos que estão aí nos seguindo neste canal maravilhoso, trazendo aqui a palavra do Senhor para entendimento de cada um de nós. Até a próxima. Se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos de volta aqui trazendo mais uma lição bíblica para o nosso aprendizado. Se inscreva, deixa aí seu joinha, né? E comente, compartilhe aí com seus amigos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu quero aqui agora, Senhor, orar por cada um dos ouvintes que estão neste momento, Senhor, nos acompanhando. Ó Deus, abençoa cada um, Senhor, a sua família, dê uma boa semana a cada um deles. Cura, Senhor, liberta e leva eles a crerem na tua existência, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.